dizer à nossa irmã Esmeralda que aquela pergunta que ela me fez sobre as músicas é Amós 5:23. Eu falei 5:24, né? Mas depois eu fiz uma correção. Não sei se a senhora se lembra ou se recebeu. Então, eu quero vos convidar para vocês abrirem no livro do profeta Ezequiel. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou o capítulo de número 2, digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, leiamos apenas o versículo de número 1. Amém? Amém. Que diz assim: a minha Bíblia, ela é revista e corrigida. A minha diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Podem tomar assento. Podem tomar assento. Glória a Deus. Meus irmãos, eu só preciso, em alguns minutos de vocês aqui, somente a sua atenção. Porque a partir do momento que vocês dão a atenção, vocês vão se deleitando no Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor. E aí vocês vão entendendo pelo próprio Espírito do Senhor a palavra do Senhor. E o Senhor vai falando com você e com o seu espírito, com a sua alma, com a sua mente, pela palavra do Senhor. Entenda aqui uma coisa. Entenda aqui uma coisa. Antes que eu chegue à leitura oficial, eu quero fazer, como sempre faço, uma breve introdução, trazendo a razão primeiro, porque chegou até o capítulo de número 2 e o versículo 1 do livro do profeta Ezequiel. Eu quero primeiro te dizer que o profeta Ezequiel, ele foi filho único do sacerdote Buzi. Há quem diz Buzi, mas é o sacerdote Buzi. Em Israel, uma criança primogênita, ou qualquer criança, independente de ser primogênito ou não, com 12 anos de idade em Israel, ainda hoje a cultura é assim, eles já começam a ter algumas habilidades. Aqui no nosso país, a criança começa a ter a puberdade, mas no nosso país, ele só começa a exercer a partir dos 16 anos por causa da lei da emancipação. Eu não sei se vocês sabem disso, mas em Israel, a lei da emancipação, até hoje na cultura deles, já vogam a partir dos 12 anos. Note que Jesus já era garotinho e já estava no meio dos doutores, conversando assunto de gente grande. Vocês sabem disso? Mas vamos lá. O profeta Ezequiel, ele estava na faixa etária de 12 anos e alguns meses, partindo para 13 anos de idade. E ali ele estava com o seu pai, sacerdote Buzi, aprendendo a forma sacerdotal no meio do sacerdócio. E ali ele via todos os movimentos dos sacerdotes. Inclusive, ele estava fazendo uma academia teológica para aprender aquele ritual dos sacerdotes, para que quando ele atingisse a faixa etária de pelo menos 20 anos, ele já sabia sacrificar um animal, ele já sabia levar o sacrifício ao altar, ele já sabia atender a um sumo sacerdote. E aí isso estava enchendo o coração daquele pequenino sacerdote que estava aprendendo o sacerdócio.
e ele vinha aprendendo aquilo ali. Só que é o seguinte, nesse período, quem governava Israel era um rei chamado Jeoaquim, ou Joaquim. E esse rei, diz a Bíblia, que ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou a dispensar todos os rituais que servia para o Senhor. Ele começou a abolir os sacrifícios que servia ao Senhor. E ele começou a pender para adorar os outros deuses de outras nações. E ele aceitou dentro de Israel todo tipo de corrupção e todo tipo de prostituição e todo tipo de idolatria que acontecia em Israel, de modo que o coração de Deus começou a ficar triste contra a nação. E aí Deus começou a levantar o profeta Jeremias, que começou a dizer para ele: ó rei Joaquim, assim manda-te dizer o Senhor, é bom que o Senhor mude de vida, porque a vida que o Senhor está vivendo, o seu governo não está muito bom diante de Deus. A sua atitude política, ainda que era monarquia, que é um governo de rei, ainda que o seu governo está fedendo nas narinas do Senhor. O Senhor está aceitando o máximo de idolatria dentro de Israel, quando Israel, o Deus de Israel pode até aceitar a idolatria, mas o Deus de Israel não aceita a idolatria. Israel pode até aceitar a prostituição, mas o Deus de Israel não aceita a prostituição. Israel, quando eu digo Israel, me refiro ao povo, à nação, pode até aceitar pecado, mas o Deus de Israel não aceita pecado. Então, rei, é melhor tu ir te consertando. Se vocês verem na sua Bíblia, não agora, mas depois, vocês podem tomar nota. Se você ver no livro de Jeremias, capítulo de número 36, a Bíblia diz que Jeremias escreve o pecado de Israel, o pecado do rei, e manda para Joaquim. O rei Joaquim, capítulo 36 de Jeremias, você pode ver isso em casa. É quando ele se senta e alguém pega o livro, o rolo que o profeta enviou, escrito pela mão de Baruque, e ele começa a ler. Aí, como o capítulo 36 do profeta Jeremias profetizava contra as ações do rei, contra o pecado do rei, ele ouviu tudo aquilo ali. Aí ele pegou um canivete e rasgou aquela página no meio, e depois que ele rasgou aquela página, ele queimou aquela página. Aí Jeremias ficou sabendo, só que Jeremias havia esquecido o que ele tinha mandado dizer ao rei. Aí ele começou a orar: meu Senhor, eu não sei o que foi que o Senhor falou, eu já esqueci. E o rei lá, mau, perverso, cruel, ele rasgou a tua palavra. Aí Deus começou a dizer tudo novamente ao profeta, e o profeta dessa vez escreveu. Por pouco a gente iria ficar sem o capítulo 36 do profeta Jeremias. Pode ver isso em casa se você quiser. Então é o seguinte, aí veja que maldade do rei. O rei não queria saber de Deus, não queria saber da palavra. E outra coisa, ele mandou prender o profeta, esbofetear o profeta, porque o profeta se levantou contra aquela política, se levantou contra aquela monarquia, se levantou contra o pecado daquele rei. Na carta, o profeta dizia: rei, se tu não consertar a tua vida, o Senhor vai levantar um outro rei, uma outra nação mais poderosa, e ela vem com muito ímpeto e vai te levar cativo, te levar preso. Aí o rei ficou furioso. Quem é este profeta para dizer um negócio desse? Rasga isso aí, pega ele, dá-lhe uma pisa e bota ele na cadeia. Ainda hoje é assim. Profeta bom é profeta que profetiza a chave de carro.
Profeta bom é profeta que profetiza a porta de uma casa. Mas o profeta, quando diz assim, conserta a tua vida, esse já não presta. E muitas vezes esse profeta que está profetizando, conserta a tua vida, é o melhor profeta que existe, porque ele está dando uma coisa boa, que é para a gente consertar a nossa vida, que é para a gente ter bênção, porque bênção, aleluia, ela só é adquirida através do momento em que a gente anda nos caminhos perfeitos do Senhor e guarda os seus mandamentos. Mas assim foi, o rei não gostou. Aí o que é que acontece? A profecia aconteceu. 1 Reis, capítulo de número 25, a Bíblia diz que Nabucodonosor manda a sua guarda belicosa, fortemente armada, e aí ele pega um grande grupo de israelitas e leva preso para a Babilônia. A Bíblia chama de levada. Nesta primeira levada, levou o rei preso, levou o rei Joaquim. A profecia do profeta se cumpriu. E por que a profecia do profeta se cumpriu? Porque não foi o profeta que quis que acontecesse assim. O profeta apenas ele é um porta-voz. Ele transmitiu aquilo que Deus mandou dizer e que mandou fazer. Ele não acreditou, a profecia assim aconteceu. Porque como disse Daniel, mas há um Deus no céu. Mas há um Deus no céu, ó rei, que muda reino e estabelece reino. Por isso que eu digo, aqui na terra acontece de tudo, mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu vendo o teu problema. Há um Deus no céu vendo a tua situação. Há um Deus no céu contemplando tudo. Mas há um Deus no céu. Tudo que está acontecendo de problema na tua e na minha vida está debaixo dos pés dele. Ele está acima de tudo, acima dos meus problemas, acima da minha situação. Mas vamos lá, levou o cativo. Na primeira levada, levou a casa real de Judá. Inclusive na primeira levada, o profeta Daniel foi preso. Só que o profeta Daniel, ele foi escolhido para ir para dentro do palácio de Nabucodonosor, para ser os olhos de Deus dentro do palácio. E o povo ficaram rebeldes. Duas classes foram divididas. A primeira classe é uma classe que sabia que foi preso, sabia que estava ali por causa do pecado daquele maluco daquele governo. E começaram, está vendo? Estamos aqui por causa desse governo mau, esse governo perverso. Agora estamos aqui presos, agora estamos aqui. Só que é o seguinte, uma metade de Israel ficou, e quem reinou foi Zedequias. Zedequias começou a reinar, e no momento que ele reina, ele ficou injuriado, ele ficou enfurecido com a primeira ação do rei Nabucodonosor. E ele começou a dizer assim: mas como é que pode? Uma metade de Israel está aqui e a outra metade está presa. Eu vou entrar em contato com ele para ver se existe algum acordo, para que a gente comece a fazer um acordo para que ele libere esse povo. Só que o rei Zedequias, diz a Bíblia, que andou pelo mesmo caminho e pelo mesmo pecado do primeiro rei. Vai preso também. Aleluia! Aí o profeta Jeremias se levantou de novo com a mesma palavra do Senhor. Parece que eu estou vendo o rei Zedequias, quando ele olhou, lá vem um profeta. Aí começaram, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele ali, ó, lá vem ele, ó, vem, vai chegando. Aí o profeta chegou e disse: por que vocês não querem se consertar diante de Deus? Por que vocês não querem andar direito diante de Deus? E hoje, meu irmão, está um oba-oba na casa de Deus. Hoje está um oba-oba terrível. E pense numa coisa, irmão, que está acabando com a igreja, acabando com os ministros de Deus, é a tal daquele câncer chamado política. A política, quando se mistura com a igreja, acabou, irmão. É um desastre. Aí o que é que acontece? Acontece que ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o rei disse, o profeta disse: a mesma coisa que aconteceu com o primeiro rei vai acontecer contigo.
ele não acreditou não. Começaram a dizer, pronto, lá vem um profeta, olha ali, lá vem. Agora lá vem quem? Lá vem a guarda de Nabucodonosor. Ui! Lá vem a guarda. Aí pega o profeta, pega aquele povo e leva. É a segunda levada, entenda, vai entendendo a história. É a segunda levada. Aí leva na segunda levada. Nesta segunda levada, o profeta Ezequiel vai no meio. O profeta Ezequiel já atingia pelo menos, eu disse que ele estava com quantos anos? Quase 13, 12 e poucos anos, né? 5 anos depois, ele estava entre 18, já se estendendo, a matemática de Israel é diferente daqui, a gente viu isso na teologia. Ele estava atingindo quase uma faixa etária de 20 anos. E ele foi levado cativo, na segunda levada, o profeta foi levado cativo. Só que olha como Deus trabalha. Quando foram levados cativo, o comandante da guarda disse: vocês vão ficar nessas casas aqui. Comecem a habitar aqui e comecem a fazer casa por aqui. Era nas margens do rio Quebar. Vamos fazer uma comparação no dia de hoje? Não tem essas casas na beira-rio? Não tem? É mais ou menos assim. Começaram a fazer umas casas na beira-rio. E eles começaram a fazer a casa nas margens do rio Quebar. Eu não sei, o senhor é pescador, tem experiência? Eu não sei se alguém aqui já passou alguma noite fria. Quando eu digo fria, eu não falo de chuva. Eu falo uma noite fria, serena, às vezes de lua ou não, e você à beira de um rio, ou à beira de um mar, e ouvindo as águas correntes, batendo uma na outra, e Ezequiel estava ali. Agora vamos para o livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Escute, o profeta, ele dá um calendário. Ele diz: no 30º ano, ou seja, no ano 30, no 4º mês, mês de abril, no 5º dia do mês, eu estava no meio dos presos, na margem do rio Quebar, e eu estava ali, no meio deles. Passou-se um ano, e o profeta no meio deles. Ali, passou-se 2 anos, e o profeta no meio deles. Ali, passou-se 3 anos, 4 anos, e o profeta ali, no meio deles. Só que no período desse 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, o profeta estava orando, buscando a Deus, e o profeta estava abraçado com um espírito de traumas psicológicas, porque, meu evangelista, o profeta Ezequiel, a maior vontade dele era de ser um sacerdote. A maior vontade dele era de que um dia pudesse cair o nome dele na escala sacerdotal, e ele entrar naquele ritual do sacerdócio e prestar um sacrifício ao seu Deus, ao Deus de seus pais, ao Deus que tirou ele do Egito. Ele tinha um espírito de gratidão, ele queria trazer a Deus o melhor sacrifício, ele queria fazer isso, ele sonhava com isso, mas agora, todo o seu sonho ministerial havia acabado, havia caído por terra, e ele estava angustiado, traumatizado, porque o seu sonho de sacerdócio havia acabado, o seu ministério havia acabado, ele nem começou, ele estava aprendendo, e ele foram 4 anos. Quando foi no 5º,
começa dando data. Aí veja o versículo 2. No quinto dia do mês. Então, no quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro de quem? Do rei Joaquim. Fazia 5 anos já que o rei estava preso. Ele foi na segunda levada. Ele foi na levada do rei Zedequias. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, data. Veja que tem uma data. Aleluia. Sabe o que eu quero te trazer nesta noite? Deus trabalha com o tempo. Eclesiastes capítulo 3 está escrito que há um tempo determinado para tudo debaixo deste céu. Vai acontecer. Não aconteceu ainda, porque o tempo não é chegado. E o tempo não é teu. O tempo é de Deus. O tempo não é meu. O tempo é de Deus. Eu sei que a gente tem um momento que a gente quer agora. A gente tem uma ansiedade. A gente quer mas isso é agonia. E vem para lá, e vem para cá, e corre, e sua, e cansa. Mas o tempo é de Deus. E quando chega o tempo de Deus, chegou, é inexplicável, ninguém sabe como, é assim, é de repente, chega na hora, acontece na hora, do jeito dele, da forma dele, porque ele é Deus, é ele que controla tudo, é ele que domina tudo. Eu estou dizendo isso porque eu sei que é assim. Então tudo tem sua data certa. Aleluia. Versículo de número 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de quem? O sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele o que? A mão do Senhor. E olhei, e eis que o vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de uma cor de ambar, meio um lilás, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a aparência de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e com seus pés era com seus pés era pés direito, e as plantas como os pés, como a planta de um pé de uma bezerra, e luziam, iluminavam com uma cor de cobre polido, e tinham as mãos de homens debaixo de suas asas, os 4 lados, assim todos 4 tinham o seu rosto e sua asa. Uniam-se as suas asas umas às outras, não se viravam quando andavam, quando cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. A mão direita, e todos quanto tinham o rosto e todos os outros 4 tinham o rosto de leão. A sua mão esquerda, todos os 4 tinham um rosto de boi, e também um rosto de águia. Todos os 4. Escute. Primeiro ano, o homem orando. Segundo ano, o homem orando. Terceiro ano, o homem orando. Quarto ano, o homem orando. Para no quinto ano, Deus falar com ele e mostrar visões de Deus. Tem a hora certa, tem o momento certo. Aleluia. A tua comunhão com Deus, a tua oração com Deus é semelhante a um depósito. Vai chegar teu tempo. E ele estava orando, e quando ele viu, ele ficou pasmo. Escute,
Olhe como começa o capítulo 1. E aconteceu. Aconteceu é acontecimento. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem que acontecer. Porque Deus quer que aconteça. Aleluia. Aí escute. E aconteceu. Aleluia. Agora veja bem aqui uma coisa. Veja bem aqui uma coisa. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Quem está acompanhando a palavra, ele disse: e eu vi. Só quem viu foi ele. Só quem viu foi ele. A bênção do Senhor é só para você, meu evangelista. O que é seu vem para você. O que é meu vem para mim. O que é de vocês vem para vocês. Bênção não se tomam de ninguém. Bênção é bênção, dado é dado. E Deus não erra o caminho, nem erra a direção. Ela vem certa. Eu me lembro que uma vez eu estava desempregado. E eu busquei a Deus no ciclo da oração. E já faltava 20 minutos para terminar o ciclo da oração, e o pregador estava pregando. A minha oração era uma porta de emprego. Até porque na ocasião, até hoje, eu não tenho quem me sustenta a não ser Deus. Aí Deus usou o vaso pelo Espírito de Deus, usou o homem falando da porta de emprego. Deus vai te abrir a porta. Eu sabia que estava falando comigo, mas muitas mãos faziam glória a Deus, aleluia, e levantava assim. Tinha uns que faziam até assim: eu creio, meu Senhor. Pegava no vento e batia a mão. E só que mesmo ele fazendo isso, aquela promessa passava no meio de tudinho, passava por tudinho. Quando aquela pessoa fazia assim, ela desviava, porque não era dela, era minha. O que é teu é teu, o que é meu é meu, ninguém toma. Deus não erra a direção da bênção. Deus está falando contigo nesta noite. Eu creio, eu estou sentindo. Agora escute. Eu estou sentindo que Deus está falando nesta noite. Mateus capítulo 10. Ele disse: olha, vocês não fiquem atormentados com o que há vez de falar, porque o Espírito de vosso Pai falará em vós. Deus não precisa descer aqui para falar. Deus fala através de nós. Aí o profeta, quando ele sozinho, ele vê a visão misteriosa, escrupulosa, terrível, ele imediatamente, a primeira ação, meu evangelista, a primeira ação dele, cai por terra. Ele cai por terra. Ele não aguenta. É forte. Ninguém viu, mas ele viu. Alguém quer isso? O homem caiu, o homem desmaiou, o homem está caído diante de uma gloriosa visão, diante de uma poderosa visão. E quando ele vê a visão, ele começa a orar, ele começa a buscar o Senhor, ele começa a, no seu íntimo, começou a falar com Deus, dizer: meu Senhor, que é isso? Que visão é essa? Que mistério é esse? Ei! Continua orando, continua buscando. Ainda não é o momento de tu se levantar. Continua pedindo. Vai fazendo o teu jejum, vai fazendo o teu sacrifício, vai fazendo a tua consagração, vai jejuando, vai orando, vai buscando, porque vai chegar o momento que tu vai ouvir ele dizer: fica de pé, que agora é eu que quero falar contigo. Parada serida. Aleluia. Eita Deus, sabe por quê? Porque enquanto você está assim, buscando, orando, Deus não fala. Porque enquanto você está
oração acabou, que sua oração cessou, que você não tem mais o que orar, que você não tem mais o que falar. Ele sabe que terminou, você não tem mais força. Aí é quando chega a hora dele, aí ele manda tu te levantar, porque ele agora é quem vai falar. Aleluia, glória a Deus. Levanta-te, Ezequiel, que eu quero falar contigo. Aleluia. Agora não é o presidente que quer falar, agora não é nenhuma eminência da terra que quer falar, agora não é o rei Nabucodonosor que quer falar. Quem quer falar agora é o Deus dos céus, é o Deus dos crentes, é o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que nele existe, é o Deus que tudo lhe obedece. Ezequiel, aguça o teu ouvido, que eu agora que vou falar, eu quero falar contigo. Agora tem um porém, fica de pé. Mas Ezequiel não tinha força, Ezequiel não tinha força, as pernas do homem tremiam, os seus tendões, os seus nervos, os seus ossos não conseguia deixar ele de pé. Meu evangelista é muito forte, é muito poderoso. O homem não fica de pé diante da gloriosa visão de Deus. Mas escute, aí o que é que acontece? Ezequiel, capítulo de número 2 e o versículo de número 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava comigo. Antes do homem e Deus, entre o homem, melhor dizendo, e Deus ainda é o mesmo. Entre o homem e Deus, entre o homem e o pecador, ou entre Deus e o homem, ou entre Deus e o pecador, Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo. Ele ainda tem o seu agente, que é o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que levanta, e é o Espírito de Deus quem faz. Quando a gente está com o Espírito de Deus, nós somos usados mesmo, nós temos ousadia mesmo. Glória. Vai fazer 4 anos que eu estou numa empresa. Eu trabalho com pessoas extremamente que exigem uma ética, um respeito, uma educação. Ela está vendo. Ela conheceu assim parcelavelmente, viajou com a gente, mas agora ela está de dentro e ela está vendo. Primeira coisa que essa mulher chegou e fez, converteu uma desviada lá. Foi assim ou não? Converteu uma desviada. Na ocasião que ela converteu uma desviada, aí uma doutora lá começou a ficar aperreada, aí começou a dar lugar. Mas quando olhou para ela, opa, todo mundo disse: calma, doutora, calma, doutor. É a esposa de seu Isaquiel. Isaquiel é respeitado lá, Isaquiel é pastor lá, Isaquiel é capelão lá. Tem doutor lá, eu mostro a ela que me chama de meu pastor, que vale testemunho. Ela passou por 3 mulheres, uma empregada chamada Maria. Eu disse a ela: se o que você ouviu não serviu para você, para mim serve muito, Adriano. Ela sabe disso, não estou aqui com missa de corpo presente. Uma mulher disse assim para ela: todo mundo aqui gosta do seu marido. Eu estou aqui. Quase que eu dizia a ela: não estou pagando a ninguém para me bajular não. Vida é vida, testemunho é testemunho. Ela conheceu uma doutora Nice. Por sinal, conheceu o esposo dela também, o seu Djalma, o doutor Djalma. Aí a doutora Nice olhou, disse: doutora, minha esposa, mas como ela é linda, e foi, deu um abraço nela, olhou nos olhos dela e disse assim: seu marido é um homem respeitador. Glória a Deus. Estou mentindo no altar? Eu estou mentindo no altar? E quando foi sexta-feira agora, a professora Lala
Eu digo Lala porque ela foi apresentada desse jeito. Faz 4 anos que eu vou fazer lá e é Lala. Mesmo que eu apresentou como Lala. Eu disse, por favor. Ela saiu. Eu disse, dona Lala, essa aqui é minha esposa. Nossa, é? É, minha esposa. Ela disse, como ela é linda. Aí, ela disse, como ela é linda. Aí isso deixa o homem, né? Isso, deixa ou não deixa, meu? Deixa ou não deixa? Deixa. Não significa que vocês sejam feios não, viu, irmão? Porque mulher é o seguinte, se eu acho uma mulher feia, outro já não acha. Porque o que ela é bonita para mim, para outro pode ser feio. Sabia disso? É? Aí escute, como ela é linda. Aí ela olhou e disse, mas que casal perfeito vocês são. Aí para ela não pensar que a gente não viu, eu abracei Josiane e disse, olha, se Deus nos der mais 3 anos, a gente vai fazer 40 anos, juntando tudo, namoro, noivado, casamento. Ela, sério? Isso tudinho? É. Ela olhou para ela e disse, seu marido, ele é um santo aqui nesta empresa. Olhe. Aí eu disse para ela, aqui tem muitas médicas, tem muitos médicos, tem muitas enfermeiras, entre aspas, que são enviadas para lá, tem muitas funcionárias. Se eu tivesse um bom testemunho, levava ela, todo mundo ia, menos ela. Não, minha esposa eu não quero aqui não. Por quê? Mas escute. Agora chegou a essência do que Deus quer falar com Ezequiel. Ezequiel! Continua aí o versículo 2 comigo. A gente tem alguns minutos, vai dar 9 horas ainda. Versículo de número 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos da casa de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor. E eles que ouçam ou que deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes, hão de saber, eles saberão que esteve no meio deles quem? Oxê! Deus muda o ministério de Ezequiel. Por que tu estás chorando para ser sacerdote? Eu quero é que tu seja profeta. Aleluia, glória a Deus. Daniel eu coloquei no palácio para falar de cara com o rei, mas eu preciso de um profeta no meio do povo, no meio do povão, e é você. Eu preciso de um profeta. Você tem que abrir mão de certas coisas. Você tem que entender a mudança de Deus na sua vida. Você fica se prendendo a uma coisa quando Deus já te determinou e já te mostrou que não é aquilo. Tá, xarapa, cantanama. A gente, ser humano, tem um costume de estar agarrado com aquela coisa, e começa a ter traumas por causa daquela coisa e solta. Salmos 46:10, Deus disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, solta, entrega a Deus, confia, deposita, descansa, mas descanse mesmo. Não fica em 2 cochichos não. É preso ali, presa ali, ali, aí vai e se traumatizando e morrendo ali. E quando Deus já mandou soltar, te desprender, claro, tem coisa que a gente tem que correr atrás, tem coisa que a gente tem que segurar. Você precisa entender o que é que Deus quer fazer. Você está aí sofrendo porque você quer ser sacerdote. Entenda o momento não é de ser você ser sacerdote, o momento é de você ser profeta, ir no meio desse povo e falar a minha palavra. Este é que é o momento.
É preciso que o crente tenha conhecimento, maturidade da palavra e entender o momento de Deus na vida dele. Aleluia. E fica se prendendo aquilo, preso naquilo. Entendeu o que Deus quis falar com o profeta? Entendeu? Que vontade é essa? Olha, Deus nos tirou daqui e trouxe para aqui de novo, não foi? Estamos aqui. Eu era muito apegado aqui. Muito apegado aqui. Eu era muito apegado. Mas até que um dia passou o profeta por aqui. E vocês sabem disso. E o profeta falou dizendo: não será mais aqui. Eu vou determinar lugares. Eu creio, meu rei. E ele foi falando. E ele foi falando. Quando eu fui entendendo isso, eu já fui pegando meu coração e tirando daqui. Já fui tirando daqui. Já não estou. Hoje eu estava dizendo à minha esposa: oh, que vontade de chegar a hora de sair dali. Aleluia. Aleluia. Meu evangelista, eu me apego a algumas coisas até quando Deus diz se apega. Mas quando ele diz desapegue, aleluia. Aleluia. Ou se todo mundo conhecesse a essência dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Ou se todo mundo conhecesse a essência desta palavra. Está vendo essa mulher minha? Atravessamos troncos e barrancos. Casamento não é só de flores não. Tem espinho no meio do caminho. Tem diferenças. Mas a gente está ali. Eu digo a ela o seguinte: ela mais meu filho, a gente já atravessou bancos e barrancos, né? Aí eu digo para ela o seguinte: bom é casamento assim, que acha que vai cair, acha que vai se separar, acha que vai romper e pô, vamos ali. Mas também tem uma coisa: se Deus dissesse para mim, tem que deixar. Se Deus eu deixava. E acredito que ela fazia a mesma coisa. Por quê? Vamos entender a situação do paradoxo. Vamos entender o paradoxo da palavra. O paradoxo da palavra é o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa. E Deus? E Deus? Porque quem uniu foi? Ele também separa, gente. Cuidado, conheça isso aqui. Conheça o manual. Lá baixo, tecando, dará, baixeria, dará, São 9 horas e 2 minutos. Espero Deus ter me usado e ter falado com você nesta noite. Ficamos de pé. Glória a Deus. Nosso evangelista vai orar. Eu mais uma vez eu agradeço a pessoa do nosso casal Adriano Sena e a sua esposa Vera Sena. Não são parentes de Ailton Sena, mas são filhos de Deus.